Olá pessoal, tudo bem com você? Essa semana nós trouxemos aí o uso da função filtro e alguns exemplos práticos para você entender toda a sua usabilidade. Hoje nós vamos criar um relatório automatizado usando a função filtro. Você vai ver que essa função pode te dar um leque muito grande de opções para a criação de relatórios que venham contemplar o seu dia a dia, além do que deixar toda essa automatização de modo bem simples, fácil para a sua usabilidade prática. Vamos lá? Planilha na tela. Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. A planilha que você está vendo, pessoal, é muito similar, tá? Aquela base que a gente utilizou de exemplo, né? Para o uso da função filtro com o argumento e o ou, tá? Ó, é uma tabela bem simples. Tem aqui 50 registros, ok? E com base nesses 50 registros a gente vai conseguir criar um relatório automatizado, tá? A primeira dica que eu vou dar é o seguinte. Tá vendo essa tabela, pessoal? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou clicar numa área da tabela, Ctrl asterisco pressiono, ele vai selecionar toda a área de tabela. E vou transformar isso em uma tabela para o Excel. Então você pode vir aqui, ó, formatar como tabela, escolhe uma formatação, ó. Escolhi essa daqui, vou dar OK, minha tabela tem cabeçalho, ó, prontinho. O que acontece? Por que eu fiz isso? Quando eu transformo isso daqui em tabela para o Excel entende que se adicionarmos novos registros, o que ele vai fazer? Ele vai agregar essas informações lá, tá? Então, quer dizer, a função filtro ela vai estar acompanhando o tamanho da minha tabela. Então, isso já faz um processo de automatização muito grande na hora que a gente for aplicar a criação de um relatório automatizado com o uso da função filtro. Tudo bem? Olha só, o que eu vou fazer agora aqui? Eu tenho todos esses dados aqui que a gente tem, né? E eu poderia pensar, puxa, meu chefe quer um relatório sobre o quê? Sobre localidade? Eu posso montar um relatório de localidade? Pode. Nessa localidade eu poderia, por exemplo, escolher também aqui um gestor, um período e gerar o gráfico? Sim, sem nenhum problema. Então quer dizer o seguinte, olha só, vamos imaginar que ele vai escolher o local e ele quer o período, a informação do período, ok? Aí ele fala, pô, quero o período de janeiro e ele quer gerar o gráfico daquela localidade com o período de janeiro. É possível? Sim. Como? Função filtro. Olha só, vou colocar aqui, ó, localidade e aqui eu vou colocar período, tá? Então a localidade vai ser aqui, ó, SP nesse primeiro exemplo e aqui vai ser o período de janeiro. Então como que eu faria isso? Olha só, eu poderia pegar aqui, ó, a nossa tabela, Ctrl C, Ctrl V, tá? E aí eu colocaria aqui, ó, igual filtro, abro parênteses. A nossa matriz, pessoal, ela seria, né, ó, os campos de tabela, né, ó. Se você vai ver, ele vai entender, ó, tabela 1, ok, ó. Ponto e vírgula, aí eu teria que agora fazer a inclusão dos itens que eu quero para fazer o refinamento da pesquisa, tá? Vale lembrar que se você olhar aqui, ó, São Paulo, janeiro, né, ó, ele vai trazer as informações somente uma, tá? Olha só. Ah, mas eu quero fazer o gráfico de janeiro. Então, se você quer o gráfico de janeiro, seriam todas as localidades. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um gráfico das localidades. Então, olha só. O que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar aqui, ó, a coluna de período, ó. Shift Ctrl setinha para baixo. Igual a janeiro. Tudo bem, ó? Se eu fechar aqui e der o Enter, repare que eu tenho agora, ó, as informações de janeiro. Tudo bem? Ah, mas eu quero também as informações da localidade. Tá. Então, olha só. Vamos copiar de novo. Ctrl C, vou colocar aqui do lado. Tá? E vou fazer de novo a função filtro. Aí você já sabe, né? Ó, tabela 1. Olha só, o nome da tabela está aqui. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz? Se é agora localidade, eu deveria colocar aqui, ó. Localidade? Não, né? Ó, você tem aqui, ó. A tabela 1? Sim, mas olha só. Deixa eu pegar aqui a localidade, ó. Shift Ctrl setinha para baixo. Igual, vamos lá, ó. A localidade que vai estar aqui. Quando eu fechar, repare que ele vai trazer, ó, todos os dados da localidade que seriam aqui, ó, dos 12 meses no ano, tá? Então quer dizer,
Um é uma localidade e outro é o período. Dá para fazer um gráfico disso? Dá. Se eu pegar, ó, olha só, essa informação, vou segurar o Ctrl, vou pegar aqui, ó, inserir e pedir para fazer o gráfico, olha lá que bacana. Tá aqui o gráfico, tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, março. Olha só, o gráfico está dinâmico. Então seria a mesma lógica se eu fizesse o gráfico aqui, ó, pela localidade. Então vou, ó, pegar aqui, ó, os meses, né, ó, e o valor de faturamento. Vou lá e vou fazer agora o gráfico. Olha só, prontinho. Se a gente mudar agora aqui, por exemplo, para a localidade de Minas Gerais, olha só, já fez o gráfico. Veja que a função filtro vai te ajudar nisso, nessa usabilidade. Só peguei primeiramente esse tipo de análise para mostrar um pouco de como que você pode criar esse relatório com a função filtro, sendo um relatório totalmente automatizado no Excel. A gente vai criar agora outras planilhas. Na verdade, não muitas planilhas não, tá? A gente vai criar agora, por exemplo, uma área que a gente vai colocar essas informações, os elementos visuais para a pessoa clicar, escolher, e assim, através da função filtro, numa planilha de análise, ele vai ter os dados e depois a gente gera os gráficos montando, né, um relatório bem bacana e bem interessante que ele pode fazer essa composição visual. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples, o link está na descrição, www.cursoexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E o recado mais importante desse vídeo, olha só. Estou liberando agora o cupom promocional, isso mesmo. Mês de Natal tem cupom promocional. A gente está com uma oferta irresistível para você começar a dar os seus primeiros passos no Excel. Então você que está acompanhando esse vídeo, acabou de ganhar um valor promocional. Mas olha só, para resgatar é bem simples. Lá embaixo, pessoal, nós temos a área de comentários. E no primeiro comentário fixado tem o link com o cupom. Clicou, resgatou. Se você resgatar, tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento que eles estão lá para ajudar vocês do melhor modo a fazer a matrícula, a sua inscrição na formação completa do curso de Excel Online. Bom, o que a gente vai fazer? Então aqui eu montei aqui, ó, só basicamente uma introdução do que você pode fazer, tá bom? A gente vai criar uma planilha nova. Eu vou fazer alguns ajustes aqui, ó. Apesar que eu acho que não precisa fazer tanto ajuste aqui não, viu, gente? Pode deixar assim, ó. Vou colocar aqui o título, ó. Relatório de faturamento, tá? Vou selecionar a planilha inteira, vou mudar a fonte, vou colocar Segoia e UI para manter o mesmo padrão. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho, ó. 18, vamos colocar no 18, tá? Professor, aspecto de cor. Por enquanto eu não vou mexer muito com cor não, ok? Aqui eu vou chamar de relatório, tá bom? E aí eu vou começar a pensar um pouquinho sim na estrutura. Então olha só, aqui, né, pessoal, eu poderia colocar, né, ó, análise por localidade, tá? Então quer dizer, escolha a localidade. Não, local. Local. Então a pessoa teria que vir aqui do lado e escolher. Só que se você fizer uma validação de dados, pode ser que a pessoa tenha um pouquinho de dúvida, tá? E nessa validação de dados, quando a pessoa vir aqui clicar, ela não vai falar, opa, onde que eu escolho? Né? Ela não sabe. Então minha sugestão é você utilizar a guia desenvolvedor e inserir um controle de formulário. Por exemplo, uma caixa de combinação. Essa caixa de combinação, ela vai ter as opções que você realmente quer colocar por local, tá? Então lá na planilha 1, olha só, tem como eu fazer uma extração dos locais aqui? Tem. Olha que bacana aqui, ó. Vou vir aqui pro lado, tá? Ó. Vou chamar aqui de localidade, tá? E vou colocar a função único. Aí eu vou colocar aqui, ó, tabela 1. E agora, olha só, eu abri aqui o colchete e vou escolher, ó, localidade. E vou fechar assim, ó. O que ele vai fazer? Ele vai trazer apenas os valores únicos, tá? E aí, então, já tem uma posição que eu começo, ó. Eu começo aqui no U6, tá? Então, olha lá, ó. Propriedades. Intervalo de entrada, eu vou lá na planilha 1,
eu vou pegar aqui, ó, esse intervalo. Vou fazer um vínculo de célula, com uma célula lá da planilha 1 mesmo, ó. Escolher aqui, ó, a localidade vai ficar aqui do lado, tá? Vou dar OK. Então, quando eu venho agora aqui, ó, eu tenho a localidade, ó, escolhi SP. Lá na planilha 1, ó, é o valor 1, tá? Então, qual que seria o valor 1? Lá onde eu tenho a localidade aqui, ó, eu poderia fazer igual índice, abro parênteses, vou selecionar nossa matriz, tudo bem? Ponto e vírgula, número da linha seria essa posição aqui, ó, e fecho. Ele vai retornar, ó, SP. Tá vendo o gráfico aqui, ó? Então vou tirar o gráfico daqui, ó, Ctrl X, vou lá para relatório e vou colocar o gráfico aqui, ó. Então esse daqui seria o gráfico da localidade. Olha que bacana, vou mudar, ó, MG, RS, ele muda, tá? Então que seria a primeira parte que eu ia colocar no nosso relatório. Vou pagar aqui os valores, né, ó, deixar um pouco mais visual, né, o gráfico para a gente ter aqui a informação, né, ó, um botãozinho direito, ó. Vamos mudar aqui, ó, largura de espaçamento, vou colocar 100%. E aqui a gente sobreposição de série 0%, tá? Olha lá, ó, fica um pouquinho melhor, né, ó. Aí o título do gráfico, ó, poderia até remover, né, ó, e ficaria por aqui. E esse botãozinho, ó, fica aqui, ó, nessa área. Então, quando a pessoa vem agora aqui e escolhe, ó, ela tem o gráfico sendo gerado aqui embaixo. Olha só. Mas, professor, a gente tem uma outra análise já pronta. Sim, tem aquela análise, né, ó, pessoal, do faturamento. Olha só. Então, quando a pessoa escolher, por exemplo, o período, né, ela pode aqui, ó, período aqui, ó, perdão, esse gráfico aqui, ó. Quando ela escolher o período, ela poderia aqui ter um gráfico do acompanhamento ao ano, tá? Eu acho que tem aqui, a gente tem aqui, vamos ver, o local tá trazendo, tá certinho. Não é esse daqui mesmo, né, ó. O professor agora que tá vendo aqui, ó, o K6, né, ó, março. E esse daqui o K5, tá. Então agora eu vou montar um outro relatório. Vamos lá, ó. Relatório, né, ó. Análise por período. O professor colocou o gráfico no lugar errado, né? Mas vamos lá, por período. Vamos colocar aqui, ó. Aí eu vou pegar aquele gráfico, Ctrl X, vou colocar já aqui, ó. E aqui embaixo a gente coloca mês. Aí a pessoa vai ter que escolher o mês. O que eu poderia colocar aqui do mês? Olha só. Vamos pegar de novo aquele controle de formulário. Deixa eu pegar aqui, ó. Inserir. Vou desenhar de novo um outro controle de formulário. E vou fazer mesmo uma brincadeirinha, tá? Então vou vir aqui do lado, ó. Colocar, ó. Período. Você sabe que seria de janeiro a dezembro, tá, gente? Então você não precisa usar a função único não, tá? Ó. Vem aqui, ó. Prontinho. E aí você faz lá a configuração do objeto. Ó. Vou pegar ele aqui, ó. Propriedades, intervalo de entrada. Vamos lá na planilha. Vou pegar o de janeiro até aqui. Ok, ó. Vou fazer o vínculo de célula lá com aquela planilha que a gente tá, ó, fazendo a análise dos dados. Ok, ó. E aí agora aqui quando eu venho escolho, ó, eu tenho que fazer o quê? Apenas aqui a trazer o valor correto para onde está a forma do período. Então aqui, ó, igual índice, eu vou lá, ó, nosso intervalo, ó, bonitinho, tá? Ponto e vírgula, aqui a posição que ele tá. Prontinho. Olha lá, ó. Então agora aqui, ó, eu tenho os valores de janeiro. Então a pessoa agora, quando for escolher o mês, ela vai ter embaixo aqui, ó, os valores das unidades, né, ó. Vamos apagar aqui, apagar as linhas, ó que bacana. Título eu vou tirar também, ó. Já seria mais outro relatório que a gente conseguiria alocar aqui, tá? Nessa análise, pessoal, por exemplo, do período, a gente pode fazer algumas coisas que eu acho que é interessante, tá? Então, por exemplo, eu conseguiria ter o total do período, olha lá, olha só, total
do período. Uma média do período. Olha só. Se você tem a informação daqui para baixo, você pode fazer uma coisa bem simples. Igual soma. Pega aqui, ó, a coluna inteira pode ser, ó. Ele vai trazer a soma. E a média a mesma coisa. Só que essa semana você viu que, olha só, você poderia utilizar também a função filtro, juntamente com a função soma. Como assim? Quando você faz o filtro, tá? Vou fazer aqui embaixo aqui só para ilustrar para você, ó. Quando você faz o filtro e você escolhe aqui, né, ó, a tabela 1, né, ó, como matriz, é uma coisa. Mas vamos imaginar que você quer retornar a matriz, tá, ó, aqui, ó, do faturamento exclusivamente. Ponto e vírgula. Eu vou colocar agora aqui a tabela 1 de novo, como nosso critério, onde eu vou pegar agora aqui, ó, o período, tá? E esse período é igual, ó, a esse mês aqui em questão, tudo bem? Quando eu faço isso, olha só, ele lança tudo isso daqui. Então, se eu viesse agora aqui e colocasse a soma, olha só, ele sabe exatamente fazer a soma do que eu preciso. Então, eu poderia montar em uma única célula isso, ao invés de fazer tudo isso daqui, fazer a soma da coluna inteira, tá bom? Então, para quem conhece um pouco, pode utilizar desse modo. Para quem não conhece tanto, tá com um pouco de receio, faz desse modo aqui, ó. Pega a coluna inteira que não vai funcionar tranquilamente para você, tá? Aí eu poderia vir agora aqui, ó, ao lado, tá, ó, e colocar aqui, por exemplo, uma caixinha. Olha lá, ó. Vou pegar uma caixinha redonda aqui, ó. Aí eu colocaria aqui, ó, lá no FX, ó, igual. Vou lá na planilha 1, vou pegar aqui, ó, total do período. Fazer o vínculo, tá? Olha lá, centralizar, alinhar ao meio. Pronto. Mas, professor, eu quero trazer também a outra informação da média. Então vamos lá, ó. Vou apagar, ó, igual, vou na planilha 1 e pegar o valor da média, tá? Professor, não está formatado e não está com aquela outra informação descrevendo, não está com a descrição, é só montar a descrição, ó. Estou fazendo primeiramente bem simples, tá, pessoal, para você entender como que você pode montar esse relatório, tá? Ó. Total do faturamento. Vou dar um Ctrl D e colocar o outro aqui embaixo. Ó. Faturamento médio. Faturamento médio, tá? Então veja que agora, olha só que bacana. Quando a gente vem aqui e escolhe, ó, eu tenho a informação agora, ó, da composição dessa outra parte do relatório. Então a parte de cima eu tenho uma análise por localidade e abaixo eu tenho uma análise do período. Dá para montar mais outra análise, professor? Lógico que dá. Imagine que você tem aqui, ó, também o gestor. Então, eu consigo fazer também um relatório do gestor? Lógico. O que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui uma outra área da planilha, né? Ó. Vamos copiar a tabela aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui para o lado, ó. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui. Ctrl V. E aí, por exemplo, eu teria que escolher o gestor, correto? Então, ó, gestor. Nós temos dois gestores. Vou colocar igual único. Vamos pegar lá, ó. Não pode ser aqui, ó. Tabela 1, que é o nome da minha tabela. Vou abrir o colchetes e vou colocar aqui, ó, gestor, tá? Ele vai me listar os gestores que a gente tem. Tudo bem? Então aqui, ó, igual filtro. Eu escolheria o valor do gestor, né, ó. Mas eu tenho que mostrar primeiramente a tabela 1. Então vamos lá, ó, tabela 1, ponto e vírgula. Vou incluir, ó, tabela 1 igual a célula que vai conter o valor do gestor. Vou colocar essa célula aqui como referência nesse exemplo, tá? Você vai ver que está vazia, tá bom? Ó, deu valor. Mas se fosse o Pedro... Opa, não pegou o Pedro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, mas lógico, né, professor? Faltou aqui incluir o que o senhor quer, ó, gestor.
Fecha aí, ó. Pronto, ó lá. Tem agora os dados do gestor, tá? Ó. Aí você fala, puxa vida, professor, tem bastante dados do gestor. Sim. Só que o que você deve pensar? Eu vou fazer um gráfico com tudo isso? Não. Nessa parte que eu filtrei o gestor, eu posso fazer análises, né? Então, por exemplo, eu quero escolher o gestor pelo local, tudo bem? Então, quer dizer, se eu escolhesse localidade, né, ó, então vou colocar aqui, ó, local. Vou colocar igual, ó, a essa célula aqui, porque quando a pessoa escolher a localidade, ó, aqui tá pegando a posição 2, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vai pegar aqui, ó, localidade, tá, ó, o MG. O que ela poderia fazer aqui, ó? Ela poderia fazer aquela brincadeira que a gente fez, ó. Vou vir aqui, ó, colocar entre colchetes, entre parênteses, vou utilizar o operador e vou colocar mais outro critério, ó, tabela 1, e vou pegar agora aqui, ó, localidade, tá? E a localidade vai ser igual a essa célula aqui. Quando eu fizer isso, eu tenho agora, ó, a localidade do Pedro, né, ó. Se eu quisesse do Marcos, olha lá, ó. Marcos não tem Minas Gerais, professor. Então não tem Minas Gerais, teria que mudar a localidade, tá? Mas vamos lá. O que é importante, né, eu acho, de você entender isso, é que você consegue fazer um refinamento. Você consegue trazer os dados que realmente você vai precisar, tá bom? Então eu vou apagar aqui, ó, nesse primeiro momento, o local e o MG. Vamos deixar aqui, ó, mudar o elemento de filtro, tá? Ó, ficando somente assim, onde vai listar os dados todos. O que eu vou fazer aqui, ó, tá? Nessa tabela que a gente tem, né, ó, eu poderia aqui no caso, tá, fazer algumas análises, por exemplo, do Marcos. Por exemplo, o total do Marcos, qual que seria? Igual a soma, pega a coluna G, tá? Olha lá, ó. Qual que foi a média do Marcos? Igual média, pego essa coluna aqui. Mas, professor, eu poderia fazer uma consolidação dos valores que ele teve aqui, ó, por mês? Sim. Então, por exemplo, se a gente tivesse agora aqui, ó, uma outra tabela que eu fosse montar, ó, vamos pegar a localidade. Localidade não, vamos pegar o período e o faturamento. Período você já sabe, é janeiro, né, ó. Você vem aqui, ó, até dezembro. E o faturamento, você pode usar o soma C, ó. Aí você pega, ó, a coluna do período, pode ser inteira, porque eu não tenho nada para cima. Pego aqui, ó, a célula de janeiro e pego a coluna de faturamento aqui, tá? Quando eu fizer isso, eu vou ter, ó, os valores agora, ó. Clico e arrastei. Agora a gente tem aqui, ó, uma composição do Marcos, né, ó, nesse acompanhamento. Então, por exemplo, se eu colocasse o Pedro, olha só, tem os valores do Pedro. E isso pode também ser o nosso relatório. Olha só. Então vamos lá, ó. Relatório. Vamos pegar agora aqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui embaixo. Ctrl V vai ser, ó, análise por gestor. Tudo bem? E aí a gente vem aqui, ó. Faz o gráfico. Vamos fazer um gráfico aqui, ó. Inserir. Prontinho. Vamos apagar os valores, apagar as linhas, tira aqui o título, não precisa, Ctrl X, vou em relatório e vou colocar aqui na parte inferior, tá? Vou descer um pouquinho mais, ó, e aumentar um pouco, trazer um pouquinho mais para cá, ó. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer aquela brincadeira, né, ó? Gestor. Então vamos lá, ó, desenvolvedor, inserir e vou colocar aqui, ó, um outro elemento. Então vou fazer o seguinte, vou agora aqui, ó, propriedades, intervalo de entrada, vou lá na planilha, pegar as células que contém, né, ó, que é o Pedro e o Marcos. Vou fazer o vínculo de célula, volto lá na planilha e vou colocar aqui, ó, e vou dar OK. Tudo bem? Então agora quando eu venho aqui e escolho, ó, Pedro,
lá vai indicar, ó, é o Pedro. Mas aonde que está o valor do Pedro? Aqui, ó. Então agora eu faço uso da função índice, seleciono o Pedro e o Marcos, ponto e vírgula, o valor que a gente tem aqui, para retornar o valor, tá? Prontinho. Tá ali, ó, lindo e maravilhoso. Então, quer dizer, quando eu escolher lá, já vai mudar aqui, né, ó. Então, ó, Pedro e aqui os valores de Marcos. Vou ajustar um pouquinho mais a largura aqui. Posso mexer com a altura, enfim. Tá? Não vou mexer tanto com o aspecto visual nesse primeiro momento, nesse primeiro instante, né, ó. E aí, aqui ao lado, a gente poderia fazer as caixinhas, né, ó, para ter o total do faturamento e faturamento médio. Como eu tenho caixinhas que eu já fiz aqui, ó, vou dar um Ctrl D, ó, selecionei todas elas, depois Ctrl D para duplicar os objetos. Vou trazer esses objetos para cá, ó. Ok, ó, vamos deixar aqui nesse instante aqui, que depois eu vejo onde que eu vou alocar. Então, total do faturamento, ó, igual, vou lá na planilha 1, aqui o total do faturamento. Faturamento médio, ó, igual, vou lá na planilha 1 e vou pegar a média de faturamento. Prontinho. Nós temos agora aqui, pessoal, 3 gráficos, né, e algumas análises que fazem, né, a composição visual desse relatório. Para melhorar isso, vamos lá, ó. Vou dar o página inicial aqui, vou tirar um pouquinho do zoom, para você visualizar juntamente comigo. E vou tentar acertar aqui um pouco o tamanho, né, ó, da área que a gente vai trabalhar, tá? Então vou aqui, ó, acertar o gráfico, vou colocar um rótulo de dados, né, ó, rótulo de dados. Vamos lá. Aí, por exemplo, os valores que eu tenho aqui, ó, eu preciso formatá-los, né, ó, para valores monetários, para colocar o R-cifrão no rótulo, né, ó. Ó lá, vamos pegar aqui também, ó, tem mais para cá, ó. Então, ó, vou pegar a coluna inteira que eu pego, ó, e já formato ela, né, ó, aqui também, ó. A gente faz a formatação, tá, ó. Ó lá. E aí, quando eu voltar no relatório, ó, você vai verificar que os valores já estão compostos aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho mais. Pronto. Aí aqui você fica pensando, pô, análise por localidade, né? Vou deixar tudo branco? Aí depende, né, do que você quer formatar, tá? Aqui eu vou colocar, ó, num tom cinza, numa cor branca, aumentar para o tamanho 14, ok, ó. E a localidade eu vou selecionar e vou colocar aqui numa outra corzinha, num cinza um pouquinho mais claro, tá? E deixar no tamanho 12 e negrito, ok? Aí o gráfico eu vou deixar ele na parte de baixo, tá, ó. Aqui, ó, tentar encaixar ele, ó, junto no acompanhamento dessas células que a gente tem, ó, tá? Se eu vir aqui no exibir, ó, mostrar e ocultar as linhas de grade, você vai ver que ele vai fazer quase que um encaixe ali. E aí você vai adequando as cores, né, ó. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui um azul um pouco mais escuro, né, ó. Aí, por exemplo, essa brincadeira que eu fiz aqui, ó, página inicial, vou pegar o pincelzinho, ó, vou passar aqui também, ó, nessas outras duas linhas. Olha lá. Aí aqui essas informações eu vou colocar para cá, né? Ainda não defini como que eu vou fazer a formatação disso, mas vamos deixar aqui, ó. Tá, ó. Aumentar um pouco mais o gráfico, né? Ó, botãozinho direito, ó, formatar série de dados. Largura de espaçamento eu vou deixar em 100%. Aí aqui eu vou dar 0%, pronto. Ó lá. Vamos mexer com a corzinha também, ó. Adicionar um rótulo. Ó lá. E assim eu vou começando, né, ó, a ter esse relatório, né? Opa, para você ver copiar e colar, né? Ó, na verdade é o pincelzinho, tá? Ó, deixa eu passar aqui também. Então você vai tendo uma estrutura, né, visual bem mais interessante, né, pessoal? Para você fazer essa composição visual, né, do relatório que você pretende montar aí para entregar para o chefe. Então acaba sendo um relatório automatizado com as funções dinâmicas do Excel, tá? Vamos formatar aqui, ó. Colocar 100%, aqui 0%. Aí adicionar o rótulo. E aí depois a gente pinta aqui, tá?
Não vai ficar a melhor formatação, mas eu acho que todo esse aspecto visual, que é o que a gente tem como objetivo, a gente vai conseguir atingir, tá? Aqui, ó, eu vou tirar a cor da borda, tá? Então, contorno de... aqui eu vou deixar sem contorno, que eu vou pegar o gráfico também aqui, ó. Vou deixar, ó, sem contorno. Vou pegar esse outro aqui, formatar e vou deixar também sem contorno, tá? Vamos aumentar agora um pouquinho mais, né, para a gente visualizar como que está a composição visual do relatório. Olha lá. Ó. Então, quando a pessoa vem aqui e escolhe, ela tem o gráfico aqui sendo gerado, tá? A fonte do gráfico eu não mexi, né? Ó. Então, vamos pegar aqui o gráfico. Vamos colocar aqui também a Segoia UI, que eu não mexi com a fonte. Aqui também, ó. Página inicial, Segoia UI. Ó lá. E agora aqui, ó, a gente vai começar a adequar isso daqui de um modo mais bonito. Você colocar Segoia UI, vou colocar numa cor mais escura, formato de forma eu vou tirar, efeito de forma eu vou colocar uma sombra, página inicial, ó, centralizar, colocar, ó, em negrito, né, ó. Aí essa outra caixinha, ó, eu posso até pegar aqui, ó, o pincelzinho e passar nela aqui, ó, tá? E aí depois, ó, eu vou diminuir um pouco o valor e tirar do negrito, ficando, ó, mais ou menos com essa carinha aqui, ó. E essa eu vou aumentar um pouco mais, tá? Então um fica maior, o outro fica menor. Como as duas estão prontas, basta utilizar o pincel, ó, e passar para as demais aqui, ó. Olha só. E aí depois adequar os tamanhos, né, ó. Aqui eu vou fazer de olho, tá, pessoal? Pela questão de tempo, mas o certo seria você colocar o tamanho certinho, tá bom? Né, fazer o alinhamento, não tô fazendo nada disso nesse instante, que é mais com o objetivo de deixar ilustrado a você o relatório. Todos esses detalhes de configuração, visual, tudo, pessoal, escolha de gráfico, né? A gente tem dentro da formação do curso de Excel Online, tá? Então, no curso você aprende todos esses detalhes que podem aí te ajudar, né, a fazer essa composição visual de um relatório, né, ó. Toda essa brincadeira, ó. Ó que bacana o relatório automatizado, ó. Agora o que eu fiz aqui em cima, a gente passa aqui para baixo, ó. Vou passar aqui, ó, essa daqui também. Olha lá. Vamos ver aqui o tamanho para eu adequar agora aqui, ó. Isso, aí a gente aumenta um pouco mais a altura. E o outro aqui, eu diminuo um pouquinho e trago para cá. Pronto. Aí aqui também eu vou pegar ele, eu já vou aumentar, ó. Você pensando que isso aqui seria um vídeo de 10 minutos, né, gente? Não. A gente está mostrando para vocês diversas dicas, né? Para ajudar vocês a entenderem, né, todo esse processo de criação dessa automação com o uso da função filtro. Essa semana a gente trouxe no canal, né, sobre essas usabilidades para vocês conhecerem e verem a versatilidade do uso dessas funcionalidades aí. E uma que vocês estão vendo hoje é a criação desse relatório, tá? Olha lá que bacana, vou trazer um pouco mais aqui para o lado. Aqui eu vou colocar uma outra cor de fundo. Olha que bacana o relatório, tá? E fica totalmente automatizado, né? Ó, Minas Gerais, estou fazendo análise por localidade. Análise do período, olha lá. Ó. Vem aqui, ó, tem uma análise do período, ó, do mês.
Tem o total de faturamento no mês, faturamento médio. E aqui depois eu tenho análise por gestor. Olha só. E fica um relatório totalmente, né, pessoal, dinâmico. Isso que é importante de dizer, tá? Que muitas vezes a gente fica pensando em dashboard. Dashboard, pessoal, é um relatório, sim. Entretanto, ele tem muito mais ligações, muito mais análises, né? É muito mais, como dizer para você, tem muito mais recursos no dashboard do que, por exemplo, aqui. Aqui a gente fez um relatório automatizado que vai ter como objetivo, né, fazer pequenas análises mais simples, mais diretas, tá? Ah, professor, é um dashboard? Pode, se quiser chamar, pode, mas na verdade seria mais um relatório que você pode fazer composição. Na verdade, um relatório de faturamento fazendo análises aqui, diversas análises, tá? Tem análise do gestor, análise do período e de localidade que você pode colocar, tá bom? Ó que bacana. Aí aqui, ó, exibir, ó, vou pegar aqui, ó, cadê, ó? Barra de fórmula ocultei, título ocultei. Aí alguém pode perguntar, mas professor, se a gente ocultar a planilha 1, olha lá o que acontece. Tá aqui, não tá? Se a gente colocar agora aqui, ó, SP, se eu colocar julho, o professor ele faz análise, faz a análise. Então quer dizer, quando você for entregar, você oculta e deixa apenas o relatório para o gestor, tá? Vai inferir no gráfico? Não, não vai inferir em nada no gráfico, por causa que a planilha está oculta, mas os seus valores ele consegue puxar assim de uma planilha oculta. Ele não consegue de células ocultas, isso que é importante dizer. Células ocultas não, mas de uma planilha oculta em si, ele consegue puxar. Por isso que aquela planilha 1, deixa eu exibir ela aqui, ó. Ela ficou bem bagunçada aqui com os dados, porque é uma planilha que vai fazer essas análises. E essas análises são puxadas aqui no relatório através da função filtro. Bom, hoje eu mostrei a você como fazer um relatório automatizado no Excel, mostrando diversas dicas de usabilidades práticas que eu ensinei ao longo da semana. Eu acredito aí que você deve ter aprendido bastante, né, com o uso dessas funções, e você pode agora pegar esse relatório, começar a criar e fazer outros experimentos, criar colocar mais critérios, mais análises, você agora criar o seu. Então eu sugiro, crie o seu relatório e depois faz um print, coloca lá, por exemplo, no Instagram e marca a gente, @curso de Excel, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo, espero que tenha ajudado. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.